Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, ou a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo na nossa série Doutrina Nível 1, com o tema A Restauração, e nós estamos falando sobre o sexto milênio, ou a quinta fase, a fase de Jesus e a Igreja, e hoje nós estamos concluindo esse assunto, onde iremos falar a respeito dos apóstolos e dos gentios. Só que antes de você me acompanhar na leitura do vídeo de hoje, eu tenho alguns recadinhos para passar para você. Na realidade, eu quero te fazer um convite. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Telegram e nem no nosso perfil no Instagram, eu peço que você se inscreva nas nossas redes sociais para que você nos acompanhe e também possa interagir conosco, ok? E a cada descrição do vídeo, você também vai ter acesso a todas as nossas plataformas aonde os nossos podcasts estão disponíveis. E hoje, o que eu vou passar para você no nosso vídeo estudo de hoje? Geralmente, o último vídeo de um assunto é sempre a conclusão, né? É o que falta falar a respeito dele. Como eu costumo dizer para vocês, isso aqui no nosso canal do YouTube é sempre um resumão a respeito de todas as coisas, porque infelizmente não tem como a gente falar detalhadamente sobre tudo. Então, você já sabe que existe uma proposta diferente para o povo de Israel e para a grande multidão, e a grande multidão são os gentios. Você já sabe que o povo de Israel vai ser como um anjo que não se casa nem se dá em casamento, mas os gentios vão continuar constituindo família. Você sabe que o termo nova aliança só se refere aos judeus, mas isso não significa que a aliança estabelecida por Cristo também não se estendeu a gentios. Você já sabe que o ministério de Jesus, inicialmente, aquilo que ele fez foi para o povo de Israel, foi para resolver o problema com a nação de Israel, e que o ministério dos gentios, ou seja, a inclusão do segundo braço da igreja, que são gentios, começou a partir dos apóstolos. Você também já sabe um pouco a respeito do ministério de Cristo, você sabe que tem que se conformar com ele, você sabe que ele é a porta, ele também é o pastor, por isso que você se conduz por ele. A gente também te respondeu por que ele teve que encarnar e a gente também te explicou a importância do porquê que ele teve que morrer. E, obviamente, né, a ressurreição, a gente não falou, mas é óbvio sobre isso também. Não, ninguém tem dúvidas a respeito da ressurreição, é só a encarnação e a morte, que é um que gera dúvidas nas pessoas. Também explicamos um pouco mais de detalhes a respeito da regeneração. Caso tenha dúvida sobre isso, entre em contato conosco, beleza? Mas o que falta falar? Falta eu te explicar um pouco melhor a respeito da igreja. Falta eu te explicar melhor a importância da igreja na Terra. Né? Nós temos o estudo complementar do vídeo passado a respeito do governo dos justos, mas eu quero te dizer como esse governo dos justos opera hoje através da Assembleia dos Santos, que nós chamamos da igreja. Eu espero que a partir do vídeo de hoje você perceba se você de fato é igreja ou não. E a outra coisa que eu quero deixar claro no vídeo de hoje é falar sobre as viagens missionárias dos outros apóstolos, porque infelizmente o cristianismo só enfatiza o apóstolo Paulo. E aí passa-se a impressão que o único cara que trabalhou para a evangelização dos gentios foi o apóstolo Paulo, enquanto todos os outros se concentraram nos judeus, e isso não é verdade. Então, apesar de eu falar sobre Paulo, eu vou deixar por último, vou mostrar ali os mapinhas, né? Eu fiz um trabalho de levantamento bem apurado para que você também saiba o que os outros 12 apóstolos fizeram e como se estendeu o seu sacerdócio para a evangelização dos gentios. Então, queridos, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos lá? Vamos aos textos. Primeiro texto, João 10:16 diz assim: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Eu quis deixar esse texto para deixar bem claro que é um tema que eu vivo apontando nos últimos 2 vídeos. E já havia uma proposta para os gentios,
que os gentios não são a segunda opção de Deus, que Deus sempre quis salvar todas as nações e restabelecer aliança com todas as nações da terra. Israel era um início, mas não um fim em si mesmo. E por que eu estou dizendo aqui? Porque João 10,16, Jesus deixa bem claro isso. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são judias. Também me convém agregar esta. Ah, mas Paulo disse que o motivo pelo qual os gentios foram escolhidos foi porque os judeus mas Paulo tinha essa visão, mas ele estava incorreto. Paulo, ele realmente acreditava nisso, mas não é isso que Jesus disse. Então, entre a palavra de Paulo e a palavra de Cristo, você fica com a palavra de Cristo, porque é ele que tinha a liderança da vontade do Pai. Ele é que sabia exatamente o que o Pai queria. Então, Paulo tinha a impressão, e isso foi uma lenda, que os próprios judeus na época, por menosprezo aos gentios, disseram, dizendo que o único motivo pelo qual eles estavam participando da aliança era por causa disso. Então, Paulo não fala isso diretamente, mas tem alguns textos que insinua, mas eu quero que você se atente à palavra de Jesus. Gentil, você não é uma segunda opção de Deus, você sempre foi alvo de Deus. O fato de Deus ter começado por Israel é porque Deus tinha que começar de algum lugar, mas ele sempre quis que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então vamos lá. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, outras palavras de Jesus, e serei minhas testemunhas só em Jerusalém? Não, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque o plano sempre foi esse. E a última palavra de Jesus também, Mateus 28:19-20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulo de quê? De só de Jerusalém? Não, de todas as nações, batizando-os em nome... Ai, eu botei a versão hebraica aqui, a versão grega aqui, me perdoe, querido, mas a versão grega tá errada, tá? Não existe esse batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é batizando-os em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até os dias da consumação do século, né? Desculpa eu ter colocado aqui, não vou nem corrigir isso agora, mas assim, ó, querido, esse conceito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso daqui é um acréscimo posterior, é uma adulteração na, na, na cópia grega, na cópia hebraica, né? Você que tem acesso à nossa cópia hebraica, você vai ler lá claramente, batizando-os em meu nome, ensinando-os a guardar. Por isso que você lê lá em Atos que os discípulos eram batizados em nome de Jesus, porque ele disse que deveria ser batizado em meu nome. Esse conceito do Pai, do Filho e do Espírito Santo é só para colocar a mãe como a terceira pessoa da Trindade e tirar o lugar dela antes de Jesus, ok? É só para isso mesmo que eles fizeram. O que é a igreja? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18 diz assim. A palavra grega traduzida por igreja neste texto é eclésia. De acordo com a tradição cristã, ela significa chamados para fora. Este significado surgiu porque eclésia é uma palavra composta de ek, que significa fora, e clésia, que vem de káleo, que significa chamar. Daí surgiu o conceito de que a igreja é aqueles que são chamados para fora do mundo para entrarem no reino de Deus. Entretanto, o conceito verdadeiro de eclésia significa assembleia pública. Na Grécia Antiga, a eclésia era a principal manifestação da democracia ateniense, pois os cidadãos participantes dela detinham poderes de governação relativos à legislação, judiciais e executivos, além de atuarem nos âmbitos de política externa, ou seja, sobre assuntos relacionados à guerra e paz, e também fiscalizavam
instituíam e destituíam os magistrados, ou seja, os líderes políticos regionais, como prefeitos, vereadores. Seria mais ou menos isso, se a gente fosse contextualizar, ok? O significado de chamar para fora se referia a convocar ou dar oportunidade para o cidadão ateniense sair de sua casa para atuar mais ativamente em assuntos públicos, externos, ou seja, em questões fora de sua casa. Então, chama para fora de sua casa para você começar a tratar sobre assuntos fora da sua casa. Então, você era convocado para estar fora da sua casa e debater sobre assuntos gerais da nação ou, no mínimo, da sua cidade. Dessa forma, a Igreja de Cristo, na realidade, é um corpo de liderança que atua contra as ações espirituais e físicas do inferno ou do império das trevas na terra. As portas ou portões na cultura antiga e bíblica significam o lugar onde a liderança se reúne e decisões são tomadas. Sendo assim, as portas do inferno significa que a liderança espiritual do inferno não prevaleceria contra o governo dos justos na terra. Baseado nisso que eu falei, você consegue enxergar a igreja hoje dessa forma? Como um corpo de governança? Um corpo, todo ela, não só o apóstolo, o profeta, o presbítero, o diácono, não, todo, qualquer membro faz parte do corpo de liderança, do governo dos justos, da assembleia dos santos na terra. E as portas do inferno, ou seja, a liderança da Babilônia, a liderança do Império das Trevas, não prevaleceria contra o governo do justo. Lendo o nosso estudo complementar, você entendeu a importância de o justo na terra, o que dirá uma assembleia de justos. A igreja nunca foi chamados para fora do mundo para entrar no reino de Deus. Sabe, é a mesma coisa com a palavra borboleta em inglês. A palavra borboleta em inglês significa butterfly, mosca-manteiga. Se você procurar entender o significado de butterfly, assim, literalmente, separando a palavra butter, manteiga, fly, mosca, você vai conseguir linkar com borboleta? Então, foi isso que fizeram com a palavra eclésia. Separaram o ek do clésia e chegou chamar fora. Então, os que foram chamados para fora. Pronto. E aí tiraram todo o contexto da eclésia, porque quando Jesus falou sobre eclésia, ele não estava pensando em chamar para fora do, apesar que isso é óbvio, ok? Ele estava tentando reunir um corpo de liderança, tanto que os primeiros membros da Igreja de Cristo foram os apóstolos, e eles sempre, eu vos dou poder e autoridade para pisardes para terem domínio sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano. Eu vos dei autoridade para expulsar demônios, eu vos dei autoridade para curar enfermos, agora eu vos dou autoridade para ser de minhas testemunhas. E você percebe que sempre está falando sobre autoridade, poder, governança e liderança. Quando Jesus se refere ao seu corpo de discípulos e à sua igreja, não está falando como hoje, que o máximo que a igreja de hoje faz, a que se chama igreja, são obras de caridade, mas, fora isso, ela não fede nem cheira. Oficialmente, vamos falar do Brasil, que é um país oficialmente cristão, a sua grande maioria é cristã, seja protestante ou evangélica, e você vê que não faz diferença nenhuma no Brasil. Estupro continua, corrupção continua, assassinato continua, latrocínio continua, roubo continua, tudo que é iniquidade continua. O fato de ter a maioria esmagadora, acho que o Brasil está chegando a 220 milhões de pessoas, eu acredito que 80% da população é cristã, entre protestantes e católicos. Tem muito trabalho social, mas tem espírita que também faz trabalho social. Tem pessoas de religiões afro que também faz trabalho social. A igreja cristã não é a única que faz trabalho. Conheço um monte de ateu que faz trabalho social.
e tem clínicas de recuperação para viciados em todo quanto é tipo de vício, só de drogas também, e não tem gente que não tem vínculo com nenhum tipo de religião e também faz a mesma coisa que a igreja faz. A diferença é que uns têm templos e outros não têm templos. Então, você não vê um recuo da iniquidade no Brasil. Na realidade, não está fedendo nem cheirando. Por quê? Porque o cristianismo ele destruiu a visão que você deveria ter. Que você, ao ser introduzido na aliança de Cristo, passa a fazer parte de um corpo de liderança. Por isso que Deus constituiu você, gentil, para ser sacerdote e rei. E se você ler nas Escrituras, tanto o sacerdote quanto o rei, você é um sacerdócio real, ou um rei sacerdotal, que antes esse era o nome do nosso ministério, antes de mudar para azeite e vinho, a gente se chamava sacerdócio real. Era tanto o sacerdote quanto o rei possuíam um corpo, eram líderes, possuíam autoridade de liderança. Muitas coisas eram determinadas diante do sacerdote. Muitas coisas o sacerdote tinha a palavra final sobre aquilo. E a mesma coisa o rei. E é dito que os filhos de Sião, que os sionitas, eles são reis sacerdotais. Então é uma dupla liderança. É uma dupla autoridade. Lógico, existem níveis, existem alçadas, existem níveis que são estabelecidos por causa da sua posição no reino, mas também existem níveis que lhes são dados de acordo com a sua maturidade. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe que tem alguns aspectos da autoridade e da liderança que é igual para todo mundo, mas a gente sabe que existem níveis diferentes. Sim, certo? Existem níveis diferentes, sim. Uns são chefes de 10, outros são chefes de 50, outros são chefes de 100 e de 1000, e outros são chefes de bilhões. Nós sabemos disso, ok? Nós sabemos, mas independente do seu nível de liderança, existe uma liderança e um governo que, como justo, você deve exercer na terra. E a igreja sempre foi isso. Sempre foi isso. Quando você lê o livro do Justo, o livro de Jassá, você percebe que Enoque exerceu liderança, que Abraão exerceu liderança, que Jacó exerceu liderança, como um justo ele exerceu liderança, que os seus filhos exerceram liderança. Você percebe isso claramente e você vê isso na igreja de Atos. Eles trabalhavam como um corpo de liderança. Só que aí, na época da geração da iniquidade, a igreja. E aí o que surgiu foi essa anomalia, que parece um clube. Um clube social, um clube de fraternidade, um clube de amigos, mas a liderança, a autoridade, o governo perdeu. Até gritam muito, até reclamam muito, mas não existe aquele nível de governo e liderança que desde o primeiro milênio justos demonstraram, e no sexto milênio, que foi o milênio de Cristo, a igreja que ele instituiu também demonstrou. Não tem nada mais, não é mais. Infelizmente não é assim. Mas né, a proposta das duas testemunhas de restaurar, depois de santificar a igreja, restaurar a igreja à sua original glória, que é se tornar um corpo de governo dos justos, uma assembleia do governo dos justos na terra. Belezinha? Vamos dar continuidade aqui? Vamos lá. Outra pergunta, porque hoje está tudo bem dentro desse aspecto de pergunta, belezinha? Quando a igreja começou? João 1,35 do 41 diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste ou onde mora, né? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer
o Cristo, com a evangelização e discipulado dos apóstolos. Ao contrário do que se acredita, a igreja não nasceu no Pentecostes. Isso é outra mentira que conto para você. Ou mesmo depois dele, porque o cristianismo fez as pessoas acreditarem que a igreja é só composta de gentios. Então, a igreja não, como os apóstolos eram judeus, israelitas, né, a maioria deles da tribo de Naftali, então, né, o cristianismo, que é romano, que já era contra os judeus há muitos séculos, começou a introduzir na sua cabeça que a igreja é gentios. Né? Então, mentindo para você dizendo que a igreja começou no Pentecoste, quando na realidade a igreja começou quando Jesus começou a formar o seu corpo de liderança, que foi com os apóstolos. Ou mesmo depois dele, com a ocasião do início da evangelização dos gentios, Atos 2, ela nasceu com os apóstolos, cresceu com os judeus, os demais judeus, e se expandiu com os gentios. E assim é, pois a igreja, ou Assembleia dos Justos, sempre foi composta de judeus e gentios. Efésios 2, 11 e 20 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação, judeus e gentios, que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longes, gentios, e paz também ao que estavam perto, judeus, porque por ele ambos, gentios e judeus, temos acesso ao Pai e um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja começou quando Cristo começou a chamar os apóstolos para formarem o seu corpo, a sua equipe de liderança. Os apóstolos são a primeira parte da igreja de Cristo. Os apóstolos, como judeus, com certeza israelitas, deram início à igreja. Ok? Vamos continuar. Agora vamos responder uma questão bem polêmica que divide muito católico cristão, católico protestante, que é essa daqui. A igreja foi edificada sobre Pedro? Vamos lá ao texto, Mateus 16, 15 e 19. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Né? Jesus estou com os discípulos e perguntou, e aí, o que o povão aí da rua está falando que eu sou? E aí cada um deu uma opinião, então ele chegou agora, tá, eles eu já entendi, vocês, quem vocês acreditam que eu seja? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, ou Simão, filho de João, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A igreja foi edificada sobre Pedro? Sim, foi. Mas é importante que você saiba quem é Pedro,
para poder compreender por que ele se tornou um fundamento para a edificação da igreja. Pedro era a nova criatura, o Simão regenerado. O momento registrado nos versos acima não se refere apenas a um mero diálogo ou uma simples troca de nome, mas fala de um novo nascimento. No momento em que reconheceu a Jesus como Cristo e aceitou sua natureza divina e, tecnicamente, sua pré-existência, Simão deixou de existir e Pedro nasceu. E agora, como um sionita, podia receber as chaves do reino dos céus, porque você tem que nascer de novo para poder entrar no reino de Deus, e você tem que nascer do alto para poder ver o reino dos céus. E exercer o nível padrão de autoridade de todo o justo de Deus. E é sobre o fundamento de Pedro, a nova criatura, que toda a igreja é edificada. Pois a igreja não é fundamentada por Simões, mas por Pedros. Não é composta por qualquer pessoa, mas somente pelas regeneradas, pelas que obtiveram um novo nascimento mediante a revelação de Cristo em seus corações. 2 Pedro 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Por que ele diz palavra profética? Porque essa revelação de Filho de Deus foi Deus o Pai quem revelou isso no coração de Simão. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. É importante que se compreenda que para nascer espiritualmente não basta uma confissão, mas é necessário primeiro uma revelação. Uma revelação é um conhecimento adquirido sobrenaturalmente, e isso só é possível quando a pessoa acessa a realidade espiritual. Todavia, o acesso à realidade espiritual só ocorre quando o processo chamado nascimento pela água está concluído. Estou preferindo ler tudo para depois explicar para você, tintim por tintim. O nascimento pela água é um processo inicial de santificação, de limpeza, que além de purificar o coração e a alma de alguém, gera um destrave nos sentidos espirituais para que ela possa receber a Deus e a realidade espiritual como um todo, e assim captar as informações que estão disponíveis lá. Então vamos voltar um pouco para mim, para vocês entenderem melhor. Há uma guerra muito grande, assim, um debate teológico acirrado entre os católicos protestantes entre os cristãos protestantes e os cristãos católicos. Os cristãos católicos, né, que apregam que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, diz não, a igreja vai ficar sobre Pedro. E aí tratam Pedro apenas como uma pessoa de carne e osso ali, e que sobre aquele homem ele se tornou o líder da igreja e etc e tal. Aí chega outros e dizem não, né? Porque a palavra. Aí chega os protestantes e falam não, porque a palavra Petrus significa pedra pequena, e a palavra Petra significa rocha, pedra grande. Então é óbvio que estava se falando a respeito de Jesus, a rocha, porque Jesus é a rocha. Então ele estava falando dele mesmo, né, sobre a declaração do que Pedro falou, e etc e tal. Só que a verdade é, querido, a palavra Petra, no grego, primeiro que Mateus foi escrito no hebraico. E no hebraico, Cefas, que é Kefas, essa palavra Kefas tanto fala para se referir a Pedro, quanto fala para se referir à pedra, sobre esta pedra. É a mesma palavra, para falar tanto o nome dele, quanto a pedra em si. E no grego, não existe de fato, a palavra para pedra pequena é litos. Pedrinha. É litos, não é petros. Se você lê em qualquer dicionário grego, você vai ver que Petros é masculino de Petra. Não, não, o que há, mas está escrito em alguns dicionários, tanto que tem outros dicionários atualmente de concordância strong, né, que para não mentir muito, eles colocam assim de fragmento entre parênteses. E Pedro significa fragmento, aí coloca entre parênteses,
de rocha. Por que eles colocam entre parênteses? Porque eles sabem que é mentira, mas para poder manter a tradição cristã protestante, eles colocam ali a palavra fragmento, que não é o significado original no grego, entre parênteses, para que você continue com essa ilusão, acreditando que Petros significa pedra pequena e Petra significa pedra grande, quando na realidade é tudo pedra. Só que eu quero deixar claro para você, né, os protestantes estão errados sobre o conceito de Petros e Petra, e os cristãos católicos também estão errados em achando que foi sobre uma pessoa que a igreja foi instituída. Cristo ainda é o cabeça da igreja e ele foi instituído pelo Pai, né? Paulo deixa isso bem claro no próprio texto de Efésios, que Deus, o Pai, constituiu a Cristo como cabeça da igreja. E essa posição é dele, ok? Aceitem isso, não é de Pedro, não é de Paulo, não é de José, nem de Maria. É de Jesus, certo? Só que Pedro, você percebe bem o texto ali. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne ou sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu te revelou isso. E agora eu te digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja vai ser composta de pessoas como você. Não do Simão, do Pedro. Não do Simão Bajorna, do Simão, filho de Jonas, Simão, filho de João, não. De Pedro. Aquela pessoa que nasceu de novo e que tem uma revelação, que adquiriu que o coração dela nasceu Cristo. Que o coração dela obteve uma revelação real a respeito de Cristo. A minha igreja vai ser formada de pessoas como você. É esse o contexto. Tanto que você vê tudo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, porque agora tu nasceu de novo. E a verdade é, quando uma pessoa nasce de novo, ela adquire um novo nome espiritual. É dado para ela um novo nome espiritual. Infelizmente, a maioria das pessoas nem sabe que tem, né? Se você olhar bem os meus discípulos que apresentam o Vida Abundante, você vai ver assim eles respondendo: olá, queridos, meu nome é Azaisa ou Ana Paula e você está no canal Azeite e Vinho. Ah, mas o Pedro é o único registrado. O nome dele é o único registrado, mas isso não significa que os outros apóstolos também não tenham recebido novo nome. Mas, como aconteceu, tem discípulos meus que não falam o seu novo nome ainda, que se você olhar no canal do Telegram, ele não fala o nome dele ainda. Ele ainda se apresenta com o nome da antiga natureza dele. É uma escolha, mas que a criatura tem um novo nome, já tem, já nasceu de novo, é óbvio que tem. Então, tipo assim, ó, Pedro é a nova criatura, é o ex-Simão, é o ex-velha natureza. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento, né? O que é o nova natureza, não? O que é o novo natureza? A gente já falou bastante, né? O que é o novo nascimento? Se você ler lá em João 3, dos 3 ao 8, você vai ver que Jesus fala sobre nascer do alto, né, que é nascer lá em Sião, e ele fala que o nascimento do alto tem dois processos. Quem não nascer da água e do, então mais do Espírito. Então fala sobre dois processos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nós ensinamos que o nascimento da água é aquele estágio de purificação inicial, de vós estou sendo limpo, João 15, pela palavra que vos tenho falado, e você também vê esse aspecto da água como símbolo da palavra lá em Efésios 5, quando Paulo diz: maridos, santificai as vossas esposas como pela lavagem da água pela palavra. Você também vê muito esse paralelo também no livro de Provérbios, como diz que a palavra na boca do homem são como ribeiros transbordantes. Então você sabe que o testemunho da verdade são como águas purificadoras que vai trabalhando no coração da pessoa para que ela tenha a oportunidade de nascer propriamente do Espírito. Porque eu quero dizer para você, quando você é regenerado ou gerado por Deus, você recebe uma essência santa. E você precisa de um nível X de limpeza, né, para poder receber essa semente santa.
E esse nível padrão básico de limpeza é o que nós chamamos de nascimento pela água. E o que é o nascimento pela água? À medida que você vai recebendo o testemunho da verdade e você vai se arrependendo, você vai se quebrantando, você vai se conformando a essa realidade. Você vai passando pelo nascimento pela água. Por quê? O nascimento pela água é o processo inicial de purificação do seu coração, de purificação da sua alma. Porque eu quero que você entenda que quando você nasce de novo, você tem um novo espírito, mas você ainda tem uma velha alma ou um velho coração. E por que você diz que é velho coração, se o Senhor lá em Jeremias diz que vai nos dar um coração de carne, um novo espírito e um novo coração? Não E esse novo coração o quê? É um coração de pedra que foi trocado por de carne. E por que de carne? Porque ele está sendo purificado. Por quê? Porque é com o coração que se crê para a justiça. A verdade de Deus, ela não tem que entrar só na sua cabecinha, meu amor. Ela tem que entrar no seu coração. O nascimento pela água é quando você vai permitindo abrir e começa a sentir, perceber as coisas da forma como Deus percebe. É mais do que ter um entendimento racional. Você começa a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Só que é um processo gradual, mas chega um momento que você está tão mergulhado, o seu coração está tão cheio da verdade, naquele nível que está sendo ministrado, naquela porção que está sendo dada para você, que começa a destravar os seus sentidos espirituais e você tem uma revelação de Cristo que você nunca compreendeu. Neste momento, quando você tem uma revelação de Cristo ou uma revelação de qualquer membro da família real, quando ocorre essa revelação no seu coração, neste momento, você está apto para nascer de novo. Porque é necessário que a estrela da alva nasça no seu coração. É necessário que você tenha uma revelação sobrenatural a respeito de quem é Cristo. Não é só aquele papo furado lá de as 4 leis espirituais. Você é pecador, você está destinado ao inferno, mas Deus enviou Jesus Cristo para restaurar você do pecado, e se você confessar Jesus Cristo como Senhor, você está salvo. Amor, não é isso. É aqui, ó. A nova aliança é composta do sangue de Cristo, é óbvio, mas é composta de um novo espírito e um novo coração. A verdade precisa entrar no seu coração. Romanos 10 fala isso, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Antes de você confessar a Cristo como Senhor, você precisa ter essa revelação no seu coração. Antes de você reter Ele é o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, antes de você usar a sua boca, isso precisa estar no seu coração, porque senão vai ser igual ao povo de Israel. E externamente tinha uma aparência de justiça, mas o coração estava ali, ó, impuro, amando, ansiando, desejando o mundo e a iniquidade com todas as forças do coração dele. O novo nascimento é isso, é essa purificação pela alma, é esse processo de arrependimento, aonde você vai se quebrantando, e chega uma hora que acontece uma revelação e você começa a enxergar a sua vida, e você começa a perceber a sua realidade com o mesmo sentimento que há em Deus, com o mesmo sentimento que há em Cristo. Você começa a olhar para você e entender, não, eu realmente estou vivendo uma vida que eu não deveria viver. Por quê? Porque a justiça, meu amor, é muito mais do que céu e inferno, do que roubar, matar e se prostituir. É a visão do que é correto aos olhos de Deus a respeito de toda a sua criação. E muitas vezes eu vejo isso muito no cristianismo, né, que é a principal detentora hoje da aliança de Cristo, né, eles que se dizem seguidores de Cristo, eles levar a pessoa vem, confessa Jesus, mas ela não quer abrir, ela não tem a mesma visão de Deus a respeito de tudo, ela nem quer ter. Ela quer, tipo assim, ó, eu quero que Deus conserte o meu casamento. Mas ela não está disposta a se tornar um esposo ou uma esposa de acordo com o padrão de Deus. Ela só quer que Deus livre ela do divórcio. Você tá entendendo? Ela não quer retirar a iniquidade completa do casamento dela. Ela só quer que ela e o marido dela parem de brigar.
Ela não quer se tornar um pai justo ou uma mãe justa para gerar um filho justo, para tornar um filho justo. Não, ela só quer que o filho dela saia das drogas. Mas todo o comportamento errado que ele e ela tiveram para conduzir o filho dela àquele caminho, ela não está disposta a mudar. Então ela teve uma revelação da verdade, de que a vida dela estava torta? Não. Por quê? Porque ela foi ensinada no cristianismo que ela não roubando, não matando, não prostituindo, o resto está de boa. Só que a justiça é o padrão de Deus de certo e errado a respeito de toda a sua criação, porque Deus tem uma opinião formada a respeito de tudo, já que o projeto criação é patente dele. Ele sabe qual é o correto de uma família. Ele sabe qual é o correto da forma como você deve tratar o seu vizinho ou qualquer outros relacionamentos, da forma como você deve cuidar do seu ambiente terrestre e lidar com os animais, da forma como você deve se ver e os padrões que você deve ter para se comportar. É Deus quem sabe. Mas uma pessoa que não passa pelo nascimento pela água, ela não tem essa mudança de mentalidade, ela não tem esse arrependimento. Ela fala de Cristo da boca para fora, ela não teve uma revelação. Ela não consegue enxergar a vida dela da perspectiva. Ah, mas ela vai ter uma revelação completa do início? Não, ela vai ter uma revelação de acordo com a porção da verdade que está sendo ministrada para ela. A revelação dela vai vir dali. E à medida que ela avança nessa revelação, meus amores, ela começa num processo para nascer de novo. E aí chega um momento em que Deus, não, agora dá para gerar essa pessoa. Agora ela está começando a entender o que de fato é a justiça. Agora ela pode nascer de novo. Agora eu posso pegar um Simão e transformar num Pedro e fundamentá-lo e colocá-lo como um fundamento do meu corpo de liderança na terra. Agora ele entende, não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E essa revelação é muito importante porque eles acreditavam que o Messias, até hoje eles acreditam, era uma pessoa comum, como qualquer outra, assim como hoje eles acreditam que as duas testemunhas são dois seres humanos comuns, como qualquer outro. Normal, a história sempre se repete. Como diz lá em Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. O que aconteceu na geração passada vai se repetir nessa e assim vai. Certo, querido? Então, eu espero que você tenha entendido. A igreja foi edificada sobre Pedro, mas Pedro é um conceito geral de novo nascimento, de sionita regenerado. Pedro é o ex-Simão. E agora eu vou começar a falar para você o que aconteceu com os apóstolos, como se expandiu o sacerdócio dele após Cristo. Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos lá? Um resumo da expansão apostólica. Mateus 10, 2, 4 diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Atos 1, 23, 26 diz assim: então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançarem sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Vamos começar como Pedro. Eu aqui segui a ordem dos nomes baseada em Mateus 10, 2 e 4, ok? Pedro, como é que se deu a história de Pedro? Iniciou seu sacerdócio em Jerusalém, como todos os apóstolos, que essa foi a ordem, né? Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E após a morte de Estevão, expandiu para Samaria e também as cidades costeiras, Lídia, Jope e Sarona. Depois permaneceu durante um tempo em Antioquia, que é a atual Antáquia, na Turquia, e terminou seu testemunho em Roma, onde foi morto. Então, olha toda a trajetória de Pedro ali. O segundo, André.
Assim como Pedro e os demais, iniciou seu sacerdócio em Jerusalém. Depois partiu para a região do Mar Negro, um mar situado na Eurásia. A Eurásia é a região que fica entre o leste europeu e o ocidente asiático, ou o sul asiático, para ser mais exato. Onde evangelizou Cíntia e Pártia e terminou seu testemunho em Acaia, leste da Grécia Central, onde foi morto. Outro foi o Tiago, filho de Zebedeu, apelidado de o maior, porque tinha dois Tiagos, um mais velho e um mais novo. Aí o mais velho era chamado de Tiago maior e o mais novo era chamado de Tiago o menor ou Tiago o justo, ok? O seu ministério permaneceu em Jerusalém e regiões próximas. Foi morto por Herodes em Jerusalém. Acho que você vai ler isso em Atos 12. E foi Tiago o maior que foi o primeiro mártir. Geralmente o pessoal pensa que foi Estevão, a primeira pessoa a ser morta na perseguição da igreja. Não, não foi. Foi Tiago, filho de Zebedeu. Irmão de João até. Ele que foi o primeiro mártir na era apostólica. Ok? João, filho de Zebedeu, apoiou Pedro em Samaria e eles ficavam muito tempo juntos até. E depois se concentrou na Ásia Menor, que também é conhecida atualmente de Anatólia, na Turquia. Ficou exilado em Patmos, na Grécia, durante um tempo e depois foi para Éfeso, também outra região grega, outra cidade grega, onde permaneceu até a sua morte. O único que não passou por nenhum tipo de martírio dos 12 apóstolos foi o apóstolo João. Todos os outros foram martirizados. Mas por uma questão de respeito, né, e você pode pesquisar na internet, eu não quis e não vou dizer a forma como eles foram martirizados, ok? Porque a morte não deve ser comemorada, vamos botar assim. Filipe, seu ministério se expandiu, né, depois de ter saído de Jerusalém para a Palestina, Grécia e Ásia Menor. Terminou seu testemunho em Frígia, na Turquia, onde foi morto. Bartolomeu, também chamado de Natanael, e você vai encontrar esses dois nomes. Então, quando você lê Bartolomeu, está falando de Natanael. Seu sacerdócio se deu em diversas regiões, tais como o Irã, a Índia, a Síria e a Armênia. Terminou seu testemunho em Albanópolis, Rússia, onde foi morto. Próximo, Tomé, também chamado de Judas Tomé, ou Tomé o Dídimo, né? Que também tem essa expressão nas escrituras. Seu sacerdócio se expandiu até a Índia, onde permaneceu até o final do seu testemunho e foi morto na cidade indiana de Madrás. Ok? Então, Tomé ele se concentrou na Índia, a sua evangelização. Mateus, o publicano, que foi o escritor do Evangelho de Mateus, o hebraico, né, o original, e era bem interessante que durante muitos anos os apóstolos evangelizavam as pessoas pelo evangelho escrito por Mateus. Seu sacerdócio permaneceu por 15 anos na Judéia, né, Jerusalém, a região ali, depois expandiu-se para outras províncias romanas, além da Etiópia, Macedônia, Pérsia e Parta, e terminou seu testemunho na Etiópia, onde foi morto. Vamos continuar aqui. Tiago, filho de Alfeu, também chamado de o menor e o justo. É esse Tiago que supõe-se com certeza verdade, que era o irmão biológico, né, podemos dizer assim, de Jesus, beleza? Seu ministério ficou centralizado em Jerusalém até o final do seu testemunho, quando foi morto. Depois, que Pedro começou a evangelizar, conta-se a história que o Tiago, o justo, ficou responsável pelo ministério, para manter a liderança da igreja de Jerusalém. Então, ele permaneceu ele permaneceu coordenando todas as igrejas por meio da igreja central em Jerusalém. Ok? Tadeu, também chamado de Judas Tadeu. Ele também é um dos irmãos biológicos de Jesus, ok?
Seu ministério se deu na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia, Armênia e a Líbia Antiga, que é o atual noroeste da África. Terminou seu testemunho na Pérsia, junto com Simão, onde ambos foram mortos. Simão o Zelote. Seu sacerdócio se deu no Egito, Bretanha, que é no noroeste da França, Espanha, Mesopotâmia, Ásia Menor, Síria, e terminou seu testemunho na Pérsia, junto de Tadeu, onde ambos foram mortos. Matias, ok? Porque ninguém precisa falar de Judas aqui. Seu sacerdócio se deu na Judéia, Etiópia, e terminou seu testemunho em Cólquida, atual Geórgia, país da Europa Oriental que faz divisa com a Rússia, onde foi morto. Então, querida, aquela história que você acredita em um pouco é por causa que o apóstolo Paulo ele fala, ele dá a entender isso, que ele foi o único que evangelizou os gentios, enquanto Pedro e fulano eram os apóstolos dos circuncidados, ele era o apóstolo dos não circuncidados. Então, apesar de Paulo apregoar isso, e algumas pessoas acreditam assim que eu sou contra Paulo. Mentira, eu não sou contra Paulo. Ok? Não tenho absolutamente nada contra o apóstolo Paulo, mas eu vou negar que teve algumas coisas que ele falou que estão incorretas? Não vou negar. Teve algumas coisas que ele ensinou que estão erradas? Tem algumas coisinhas das cartas paulinas que estão erradas. Tanto que um exemplo é isso, né? Que algumas cartas ele leva a pessoa a entender que foi a rejeição dos judeus que abriu portas para os gentios. Em todas as cartas, não, em algumas cartas. Mas essa insinuação é verdadeira? Não, não é. Quando ele diz que ele trabalhou muito mais do que todos os apóstolos, você tem como quantificar isso? Ele disse, mas isso é verdade? Não é. Quando ele fala que ele é o apóstolo dos gentios e que ele evangelizou mais gentios do que os outros, isso é verdade? Não é. Olha, todos os outros apóstolos correram atrás também, foram para a Etiópia, gentios, foram para a Armênia, para a Rússia, para a França, para a Espanha, para Roma, para tudo quanto foi lugar. Trabalharam tanto quanto ele. Então, apesar daquilo que ele achava, não é, mas eu só por causa de alguns erros que ele cometeu, eu vou desconsiderar tudo aquilo que Paulo ensinou de correto? Jamais. Aquilo que está correto é correto. Aquilo que está errado, eu denuncio. Da mesma forma como Jesus, na época dele, denunciou coisas que estão erradas. Você pode perceber lá em Mateus 5, Jesus falando assim, porque os antigos disseram assim, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, não resistai ao perverso, não fazer isso, não fazer aquilo. Quando você vai ler quem foi o antigo que disse isso, você vai chegar a Moisés. Só que tudo que Moisés fez vai ser desconsiderado? Não vai. Só que algumas coisas que Moisés ensinou errado, Cristo corrigiu? Corrigiu. Se foi necessário para aquele tempo, não era mais para este tempo. É o que eu estou fazendo. Houve coisas nos trechos paulinos que não estão em conformidade com aquilo que Jesus deixou especificado, que os profetas deixaram especificado e que mesmo os outros apóstolos também falaram. E sobre isso, eu posso te dizer certo? Então, tipo assim, são pequenas coisinhas. Vai desmerecer todo o trabalho apostólico dele? Não, tanto que a gente vai falar, mostrar os mapas daquilo que ele fez agora, mas eu quero deixar para você minha posição clara. Eu sempre sou pela verdade. Quem exalta Paulo são os cristãos. Ficou claro para você? Então, não tenho nada contra a vida de Paulo, mas que ele cometeu alguns equívocos, cometeu. Então, gentil, você não é a segunda opção de Deus, beleza? Vamos terminar agora com as viagens missionárias de apóstolo Paulo. Então, Paulo foi na sua primeira viagem missionária, ele passou por Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, voltou para Antioquia, foi para Chipre, Pafos e Salamina. Na sua segunda viagem, já expandiu um pouco mais, voltou para os mesmos lugares, foi para Cesareia, Jerusalém, Rhodes, Éfeso, Atena, Grécia, Beróia, Apolônia, Filipos, Nápoles, Troia e outras regiões da Galácia. E por último, terceira viagem missionária,
Corinto, Atenas, Beroia, voltou, né? Então foi quase todos os lugares novamente, mas dessa vez acrescentou Corinto, Tarso, a sua região, né? Porque ele era Paulo de Tarso, Éfeso, Mileto, Tiro, Cesareia e Jerusalém. Belezinha? Então, queridos, com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Deus abençoe você e até domingo que vem.